A gente começa esta edição indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele conversa ao vivo com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre a estratégia definida pelo governo para evitar que a crise hídrica provoque um colapso no sistema de produção de energia elétrica para os brasileiros. Então, vamos acompanhar. A brasileira vem das hidrelétricas. O país está em alerta para evitar apagões ou medidas como racionamento. E para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir o fornecimento mesmo durante essa crise hídrica, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Boa noite e bem-vindo, ministro. Muito boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Ministro, a gente começa essa entrevista falando desse assunto que pode impactar a vida aí de muitos brasileiros, que é a queda nos níveis dos reservatórios. Como é que o governo trabalha para garantir que não falte energia, mesmo com a escassez das chuvas? É um dos desafios hoje do Ministério? Sem dúvida é um dos desafios, mas o governo monitora o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é dessa forma que nós estamos planejando para que o país mantenha a sua segurança energética e também a energia no menor custo possível. Ministro, já existe uma previsão de contratação emergencial de energia ou uso de outros recursos, como as termoelétricas, gás natural e biomassa, para suprir essa demanda? Existe sim, e como eu disse, desde o ano passado, quando nós observamos que teríamos um período hidrológico desfavorável, nós iniciamos a importação de energia da Argentina e do Uruguai, também autorizamos despachos de usinas termoelétricas para que nós pudéssemos preservar o máximo possível os nossos reservatórios. Ministro, o consumidor já está com a bandeira vermelha na conta de luz. Esse patamar deve se repetir nos próximos meses, caso os níveis dos reservatórios não aumentem. O que nós fazemos é procurar fornecer energia ao menor custo possível, considerando sempre a segurança energética. O custo da energia é devido à fonte energética que produz essa energia. Como nós estamos utilizando mais termoelétricas, o custo da conta de energia está mais caro. Mas assim que a situação se reverta, o custo voltará a ser menor. E essa bandeira é para balizar também o consumidor? Claro, isso orienta o consumidor, porque no final o consumidor vai ter que pagar a conta da energia gerada. E isso aí é uma sinalização para o consumidor que tem que utilizar a energia de forma racional, como também utilizar as águas de forma racional. Ministro, nessa escassez de chuvas, o governo pretende estocar mais água nos reservatórios e garantir o atendimento do consumidor, especialmente no período de maior demanda, previsto para ocorrer em dezembro de 2021. Como é que vai funcionar essa estratégia? Os nossos reservatórios, eles funcionam como baterias para atender a demanda das nossas hidrelétricas. Então, o princípio é preservar o máximo possível de água em nossos reservatórios para quando nós alcançarmos o fim do período seco, nós temos suficiente água para gerar energia, principalmente que ao final do período seco também vem o pico de demanda e nós temos que ter potência para se contrapor a esse pico de demanda. Então a ideia é essa, preservar a água nos nossos reservatórios, garantir a segurança energética e prover o melhor serviço possível aos consumidores. Ministro, diante dessa situação, é preciso atuar em conjunto com a sociedade? Os setores que mais demandam o uso da energia, como as indústrias, por exemplo, eles estão sendo convocados para ajudar nesse gerenciamento da água? Sem dúvida, isso aí é um desafio da sociedade brasileira. Todos fazem parte da solução do problema. E dessa forma nós temos trabalhado já há muito tempo, de forma transparente, num diálogo permanente com todos os consumidores. Principalmente, tivemos agora essa semana uma reunião com os grandes consumidores de energia para que eles tenham a energia, possam utilizar melhor essa energia e a economia, que já está dando sinais de crescimento, ela permaneça crescendo, gerando emprego e gerando renda para os brasileiros.
Ministro, um decreto de maio deste ano regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência. Explica para o nosso ouvinte o que isso significa, como vai funcionar o leilão previsto para essa contratação. Está em fase de consulta pública? Está em fase de consulta pública. Isso faz parte da modernização do setor elétrico brasileiro. Os consumidores, eles têm que ter a certeza que não faltará energia. E esse leilão de reserva de capacidade, isso vai proporcionar ao país, daqui a alguns anos, que ele tenha energia suficiente para, por exemplo, preservar os seus reservatórios quando necessário. Quando houver maior demanda de energia, também haverá energia disponível para os consumidores. Ministro, o senhor até já tocou no assunto. O Ministério de Minas e Energia tem dialogado com a sociedade e o setor produtivo sobre as medidas para garantir o abastecimento de energia. Essas ações coordenadas podem realmente ajudar na gestão da crise, mesmo com essa escassez de chuvas? Sem dúvida, governança é fundamental e previsibilidade também. O consumidor tem que ter previsibilidade e as bandeiras das contas de luz é um sinal de que ele vai ter um custo maior ou um custo menor, dependendo do consumo dele. E é importante esse diálogo permanente com todos, para que de forma transparente a gente possa superar esses desafios com os menores impactos possíveis. E, ministro, o que o senhor pode dizer para o consumidor que nos ouve agora? Como é que o cidadão pode participar dessa força-tarefa para economizar energia? Bom, se conscientizando que nós temos um desafio a ser superado, que é essa crise hídrica, como foi falado, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, mas temos todos os instrumentos, todas as condições de superar esse desafio. E é importante que todos participem disso, economizando naquilo que é possível se economizar em energia, racionalizando o uso da água, preservando as nossas águas, que não são apenas para a geração de energia, mas também para outros usos, como agricultura, consumo humano, irrigação, turismo, lazer. Então temos que preservar a água, que é um patrimônio muito importante para qualquer sociedade e particularmente para esse momento que o país passa. Bom, antes da gente encerrar e mudando de assunto, eu gostaria de perguntar para o ministro que o senhor comentasse, na verdade, a nova lei do gás, regulamentada na última semana. A indústria do gás natural pode impulsionar o crescimento econômico do país? Esse marco legal pode ajudar a atrair investimentos, melhorar as concorrências no setor, gerar empregos? Isso é um marco legal que já estava aguardado há 20 anos pela nossa sociedade e só a aprovação da lei do gás por parte do Congresso Nacional já representa uma série de investimentos. Serão investidos nos próximos 10 anos cerca de 100 bilhões de reais. Só esse ano já temos investimentos de mais de 10 bilhões de reais. E isso não só vai permitir que os consumidores tenham o gás natural, que é muito importante, como também baixar o custo desse gás, que é muito importante para a sociedade. Então, essa nova lei, esse novo marco legal do gás, vai trazer muito benefício para a sociedade, para a indústria em particular e para o consumidor de modo geral. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Foi um prazer, espero estar com vocês numa próxima oportunidade. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele falou sobre a estratégia de enfrentamento da crise hídrica aqui no Brasil e as alternativas para garantir o fornecimento de energia à população brasileira. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.